uma vez bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Letícia Essa, ou Essa Letícia. E essa é a segunda parte dos vídeos que eu falo como eu fui parar no interior da Califórnia como voluntária. No primeiro vídeo eu expliquei como tudo começou, como eu fiquei com essa vontade de fazer esse tipo de intercâmbio. E eu parei na parte que eu fui contactar o Robert. Então a gente se conheceu como? Eu encontrei um post dele falando sobre o Work Exchange em um grupo do Facebook mega aleatório. E me interessei e fui falar com ele. Bom, quando a gente conversou, ele me disse de um site específico de Work Exchange chamado Workaway. Workaway. Procurando esse site no Google, eu achei outros semelhantes que também pareciam interessantes. Então foi Workaway, foi um outro que eu encontrei que chama Workpackers, HelpX, Wolf e por fim outros dois, um chamado HippoHelp e o outro Volunteers Base. Eu vou falar aqui nesse vídeo pontos positivos e os negativos de cada um e a minha experiência, ok? Então primeiro vou falar sobre o Workaway, que o Robert me indicou inicialmente. É um site bem completo, não tão bom, não roda tão bem assim no celular, mas consegue. Não é um site, não tem aplicativo, entendeu? Mas é um site que super dá para você entender bem. Ele é especializado em voluntariado no mundo inteiro, então tem várias oportunidades realmente no mundo todo. Então, desde você trabalhar em restaurante, hostels e também, desde isso até fazendas no interior da Itália, por exemplo, ONGs. Então, assim, é um leque bem grande. Eu gostei bastante do site. O que me deixou assim, a única coisa é que tem uma taxa para pagar, né? Para você se tornar um membro. Então, assim, é um site ótimo. Ponto. Você tem todo o suporte. Se alguma coisa acontecer com você, você pode contactá-los. É bem legal. A taxa de adesão para se tornar um membro é a seguinte: são $44 por ano. Não é caro, é por ano. E $56 se você estiver com um amigo ou se for um casal, vocês podem fazer junto, ter uma conta conjunta. É bem interessante. O problema que eu achei, o único problema é que às vezes muitos dos hosts, dos anfitriões, né, que eu contactava não me respondiam. E isso me deixou assim meio, poxa, né? Ok, tô pagando. Primeiramente, eu não usei esse site. Eu tive que usá-lo um pouco posteriormente, quando alguns problemas aconteceram. Então, inicialmente, na verdade, eu não me tornei membro. Realmente por conta do valor de adesão, que eu não queria gastar dinheiro, né? O foco dessa viagem era gastar o mínimo possível. Então, isso foi um impeditivo. Um segundo site que eu achei muito legal é o Workpackers. O mais legal é que ele é brasileiro, então assim, achei incrível porque o aplicativo, eles têm aplicativo também, é muito funcional, maravilhoso e um grande foco que eles põem é na América do Sul. Então assim, você ir para países da América do Sul, lugares incríveis e lindos, ser voluntário e ainda estar seguro, porque esse site ele é extremamente seguro. Você tem e-mail para contactá-los caso aconteça alguma coisa, você tem um número de telefone e assim, é muito bom. E eles têm uma grande quantidade de mulheres que viajam sozinhas pelo Workpackers. Eu amei isso. O que eu achei muito legal no Workpackers é que você tem certificado. Muitos hosts, muitos anfitriões oferecem certificados. Então, assim, se você foi e fez uma aula de tirolesa, você vai ter um certificado. Então, assim, gera muitos certificados, o que é muito legal para muita gente que pode se interessar aí. Também tem um contra, que é o valor de adesão. Ele tem o valor de adesão mais caro de todos que eu procurei, de todos que eu encontrei. Foram $49 se você é uma pessoa só.
individual, se você é uma pessoa só. Se é uma conta individual e se for uma conta em casal, com amigos, são $59. Esse eu não paguei, eu fiquei apenas namorando e olhando. E, igualmente, para você contactar os hosts em todos esses sites, você precisa primeiro pagar. Então, eu apenas curtia, colocava meu coraçãozinho lá e ficava sonhando com a minha viagem tão sonhada para países aleatórios. O terceiro que eu encontrei é o Woof. Woof, ele é bem restrito. É só sobre fazendas. Então, assim, se o seu foco é permacultura, se o seu foco é conhecer mais sobre a vida em fazenda orgânica, principalmente, super apoio. Tanto que na Califórnia, na fazenda onde eu estava, todas as pessoas de lá eram filiadas, foram para lá pelo Woof. Então, assim, é bacana. O valor de adesão dele é de $20 a $30, depende. O ruim dele é esse, depende do país que você quer ir. Então, cada país tem um Woof diferente. Então, não compensa se você quer ir para vários lugares. Não compensa. Porque acaba ficando caro. Então, você tem que ir para Estados Unidos, você vai pagar, sei lá, $30. Você vai para Argentina, depois você vai pagar mais $20 anuais. Enfim. Então, o ponto negativo dele é que é mais caro por conta de não ter um padrão. Ok. Mais um que é pago é o HelpX. HelpX, ele é um site antigo, bem antigo, de 2001. E assim, o site ele não é fácil de usar e assim, é aquilo, né? É antigo. Não que seja ruim por ser antigo, mas porque eles não se atualizaram. Mas também tem muitas oportunidades legais, só que o foco dele o maior foco dele é Austrália, Nova Zelândia, Europa e Canadá. É legal, é bacana. É relativamente barato, porque a taxa dele não é anual, mas é por 2 anos. São €20, mas também que duram 2 anos. Então é barato e não tem tantas oportunidades se você quer ir para outros lugares que não seja o foco principal. Bom, finalmente chegamos ao ponto que eu queria. O outro site, chamado HippoHelp. HippoHelp and Volunteers Base. Os dois são sites de work exchange free, totalmente free. Não tem taxa de adesão. Letícia essa ficou muito feliz quando soube disso, obviamente. O Volunteers Base, eu não me interessei muito, não me atraiu tanto o site. Então, assim, eu praticamente não usei, nem fiz meu cadastro. Agora, o HippoHelp, eu me apaixonei. Eu achei a estrutura do site muito interessante, apesar de, no celular, rodar um pouco mais dificilmente, porque ele é pesado. Como que é? Vou deixar a foto aqui. Ele é um mapa do mundo e ali mostra cada lugar com marcações de hosts. E você vai clicando e vendo, né, quais são interessantes para você. Eu achei incrível, porque era de graça e é o que eu precisava. Conversar com pessoas, conversar com os anfitriões, sem ter que ter um custo para isso. Então, poder me decidir e realmente pensar qual que era o melhor para mim sem pagar. Eu falei, ok, legal. Então, o ponto positivo é esse, é que é barato, quer dizer, na verdade é de graça. Ponto negativo, diferente dos outros que pagam, esse que não paga, você não tem um suporte. Não tem um suporte. Então, assim, se você é uma pessoa confiante e que não se importa em estar por você mesma, então eu super apoio você decidir pelo HippoHelp. O legal, assim, ele não é tão seguro, como eu disse agora, mas muitos dos hosts que estão lá no HippoHelp também estão em outros lugares. Por exemplo, a fazenda que eu encontrei, ela estava registrada no Woof. Então, assim, me deu mais confiança. E ao mesmo tempo que, poxa, eu não tinha nenhuma avaliação.
Porque em todos esses sites que a gente viu até agora, as pessoas que vão até o local, elas colocam a avaliação delas. Então tem muitas avaliações e feedbacks positivos, mas muitos negativos. Então você consegue ver o que é bom ou não para você. Então assim, esses 5 sites são ótimos, dependendo do que você quer. Interessante falar também que todos eles exigem coisas e oferecem outras coisas. Então, muitos podem exigir, por exemplo, quem quer um professor de inglês, por exemplo, vai exigir talvez que você seja um nativo, talvez não, talvez exijam que você possa ajudar também com as crianças. Então, assim, você tem que ver o que eles requerem de você e se você quer ou não. E também eles oferecem coisas. No meu caso, eu fui numa fazenda familiar orgânica na Califórnia, no interior da Califórnia, numa cidade chamada North Fork. O que eles queriam de mim? 4 horas diárias de trabalho na fazenda. Colhendo, plantando, ajudando com os animais. A gente também cozinhava. Então, assim, todo dia 2 pessoas cozinhavam para todo mundo comer. E era bem divertido, na verdade. E, assim, eu gostei muito. Ok? Caso vocês tenham dúvidas, curiosidades sobre os sites, vocês podem me perguntar aqui nos comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os sites que eu comentei aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso, gente. Eu ainda não falei da minha experiência e nem como eu fui parar na Califórnia, porque algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Tive alguns problemas, fiquei bem irritada, mas deu tudo certo no final. Então, eu vou contar isso pra vocês já já. Obrigada por assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo, quem você acha que se interessaria sobre viagens de uma forma mais alternativa, sem gastar muito, sem turistar. E é isso, muito obrigada por assistir. Deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal.